Introdução. É um fim de tarde de fevereiro e estou esperando, do lado de fora de um hotel em Toronto, um táxi para me conduzir ao aeroporto. Acabei de participar de uma conferência da American Psychological Association, Associação Americana de Psicologia, e como psicoterapeuta com experiência clínica, minha mente ainda animadamente ocupada refletindo sobre as ideias que foram discutidas, novas interpretações do que torna o indivíduo um ser admiravelmente complexo e interessante. Mas apesar de minha preocupação profissional, ou talvez por causa dela, não consigo deixar de prestar atenção no encarregado da portaria. Um tipo animado, ele abre e fecha a porta do hotel para clientes, abre e fecha a porta sorrindo e dizendo algo para cada um que passe por ele. Eu observo nessa tarefa repetitiva e fico pensando como ele consegue permanecer tão bem disposto. Em um rápido intervalo, ele vem até a calçada e começamos a conversar. Depois de conseguir um táxi para mim, disse num tom confidencial: eu me pergunto como esses motoristas conseguem a mesma coisa dia após dia, dirigir até o aeroporto e voltar, até o aeroporto e voltar. Isto me deixaria louco. Sorrimos um para o outro, um sinal de camaradagem, de concordância, mas estou pensando que reparar no outro aquilo que não conseguimos perceber em nós mesmos é algo bem comum, como se fizesse parte da natureza humana. Pelo menos é isso que eu observo no trabalho com pacientes. E geralmente, quando chegamos a esse mesmo ponto, comportamentos repetitivos. O que vemos no outro com tanta clareza oculta-se a nós próprios. Por que isso acontece? Acho que por várias razões. Talvez porque nossos comportamentos repetitivos estejam enraizados, sejam instintivos. O porteiro, cujos dias gira em torno de abrir e fechar a porta, não vê nenhuma contradição em lamentar o destino do motorista de táxi que tem de fazer viagens de ida e volta ao aeroporto dia após dia, porque ele não enxerga o próprio comportamento como repetitivo. E claro, esse é um exemplo simples, provavelmente uma contradição superficial e talvez até de autoproteção. Por que admitir que o que eu faço a maior parte do tempo, dia após dia, é insuportável e inconcebivelmente repetitivo? Negando, talvez a pessoa se sinta mais suscetível de desempenhar seu trabalho diariamente, ou talvez a natureza do porteiro seja tal que o simples contato com aquelas pessoas representa um estímulo, uma mudança, fazendo que o trabalho não seja percebido como repetitivo. Ou por outro lado, talvez ele perceba como é possível estar ciente disso. Isso é importante? Nas pequenas e corriqueiras questões da vida, não, isso não tem a menor importância. A maioria das pessoas faz tudo igual, dia após dia, tanto no nosso trabalho como fora dele. Talvez você goste do ovo preparado em 3 minutos, toda a manhã, não em 2 ou em 4 minutos. Ou talvez você opte, dia após dia, anos após anos, por não tomar o café da manhã. Alguns dos nossos padrões repetitivos são claramente irracionais. Tive um paciente que sempre calçava o pé esquerdo primeiro, tão compulsivamente que se por engano calçasse antes o pé direito, ele parava, tirava o sapato e começava tudo novo com o pé esquerdo. Conhece uma mulher que sai tropeçando pelo quarto escuro para acender a luz, porque ela não consegue acender a lâmpada acima da cabeceira. E daí? O homem do sapato pode chegar um pouco atrasado ao trabalho. A mulher pode dar uma topada com o dedão do pé. Qual a importância disso? Nenhuma, a não ser que esses comportamentos sejam sintomas de algo mais sério. Não, essas repetições e até essas compulsões não chamam a minha atenção para a questão da repetição. O que me seduz é detectar a extensão de certos tipos de comportamentos repetitivos que destroem vidas, repetições que levam indivíduos à beira da loucura, repetições que podem terminar até em suicídio. Muitos, ou a maior parte, destes frustrantes e destrutivos comportamentos estão quase que totalmente fora do domínio da consciência. Isso é o que mais me atrai. Assim, depois que comecei a considerar sobre essa questão, recebi em meu consultório um homem para quem tudo parecia correr bem. Luís era um quarentão, um homem de negócios que apresentava ser bem casado, o pai de um grande garoto, como chamava o filho de 10 anos, bem sucedido na vida pessoal e profissional.
mas me procurou porque estava inquieto, pensando no sentido da vida. E como revelou depois de algumas sessões, estava tendo um caso com uma mulher que, admitiu, não a amava. Mas mesmo sem amá-la, estava prestes a deixar sua família. Ele não entendia o próprio comportamento, mas sabia que algo estava errado. Além disso, havia jurado que nunca faria com a sua família o que o pai fizera com ele. O que se manifestou nas sessões seguintes produziu um forte impacto. Não necessariamente em mim, mas certamente em Luís. Ao conversar, ele revelou que o pai havia abandonado a família quando ele tinha a mesma idade do filho, 10 anos. Além disso, o avô paterno de Luís também largou a família quando o filho tinha 10 anos. Luís estava para se tornar o terceiro pai da família a abandonar a mulher e os filhos. Tudo isso ficou arquivado na mente do Luís, mas sem nenhuma conexão. Somente quando chamei sua atenção para a idade dos meninos que foram abandonados por seus pais, 10 anos, a mesma idade do filho do Luís, é que ele disse: "Você acha que eu estou agindo da mesma maneira?" Decidi não responder, porque às vezes o silêncio é a resposta mais eficaz. Mas Luís não carecia da minha resposta. Lágrimas brotaram nos seus olhos e ele precisou de um tempo para se recompor. Mas este era o objetivo do nosso trabalho: fazer Luís perceber o que estava acontecendo e, o mais importante, por que estava acontecendo. Encarar o ciclo da repetição foi o primeiro passo para ter algum controle sobre o que ele estava provocando inconscientemente. Talvez você pense que o caso do Luís seja a exceção. O número de pessoas que repetem constantemente comportamentos autodestrutivos não é grande. Seria sensato perguntar se eu não estou exagerando. Afinal, se os seres humanos são movidos pelo prazer, como sugeriu Freud, então certamente bom sexo, boa comida, diversão e conforto deveriam nos seduzir. Logo, pode parecer implausível acreditar que o indivíduo continua agindo exatamente da maneira que o faz sofrer. Concordo que seja um contrassenso. No entanto, é plausível e possível, e ocorre constantemente. Não é preciso ser profissional para perceber como isso se desenrola no dia a dia. Basta ler o jornal, ligar a televisão, conhecer a história. Muitos de nós conhecem alguns exemplos da repetição de temas autodestrutivos. Consideramos o homem de negócio bem-sucedido que arrisca repetidamente a reputação e o capital em altos investimentos, inclusive em apostas ilegais, até ser finalmente descoberto. E perde tudo. Ou muitos já ouviram falar em algo semelhante. O homem que se casa pela segunda, terceira e até pela quarta vez com o mesmo tipo de mulher que não o agradava ou satisfazia. Nós, vizinhos e amigos, talvez conseguimos perceber que a nova mulher é exatamente como as outras, mas ainda assim ele se casa com ela. Ele não tem consciência desta repetição até que ela também deixa de agradar. E a mulher cresceu tendo um tirano como pai, um homem que foi físico e talvez até sexualmente abusivo, escolhe o mesmo tipo de homem para se casar e muitas vezes acaba indo para parar nas emergências de um hospital. Ela, no entanto, não vê nenhuma conexão entre o pai abusivo e o marido abusivo. O que dizer da criança cuja mãe cometeu suicídio na meia-idade, quando ela ainda era muito pequena e, com chegar à meia-idade, decidiu abreviar a própria vida? O suicídio é contagioso? Ou essa também é uma forma de repetição arraigada e desconhecida? Impingir aos outros aquilo que eu mesmo sofri? O que é importante sinalizar aqui é que essas vidas são infernizadas e destruídas pela compulsão à repetição. Quando digo compulsão, não estou-me referindo apenas à clássica compulsão à repetição definida por Freud. Para ele, a clássica compulsão à repetição era tão instintiva que seria virtualmente impossível exteriorizá-la, praticamente impossível de ser encarada e transformada. Estou-me referindo aqui a um tipo de repetição menos instintiva, mas igualmente insidiosa, uma necessidade inconsciente de repetir muitas vezes um comportamento, um impulso de levar adiante um ato, não importando as consequências, mesmo que destrua a vida e a felicidade de alguém. Lembro-me agora de uma jovem e atraente mulher, Corrie, que o consultório com uma preocupação bastante prática. Ela queria que eu ajudasse a organizar seu tempo, suas tarefas. Ela queria estruturar sua vida profissional. Parecia um pedido singular para uma mulher jovem, brilhante e capaz. Corrie cursara uma ótima faculdade de Direito,
e conseguirá um emprego depois de uma rigorosa seleção em uma grande e prestigiada firma de advocacia. Mas depois de um tempo começou a enfrentar dificuldades para cumprir cronógramos e priorizar seu tempo, e finalmente soube que as chances de se tornar uma associada eram nulas. E assim saiu do emprego. Agora ela abrirá sua própria firma de advocacia, mas estava com os mesmos problemas que enfrentará: planejamento e tempo. Quando tentei investigar mais profundamente sua história, ela se impacientou. "Só quero que me ater ao problema que tenho aqui e agora", disse ela. "Como administrar o tempo não tem nada a ver com o passado." Embora eu não concordasse com ela, lembrei-me do que frequentemente considero sobre os pacientes iniciantes. Você age como se tivesse nascido ontem, como se simplesmente tivesse surgido aqui, saído da casca de ovo. Mas Corey acabou falando do seu passado, e logo ficou claro que, no seu caso, um exemplo clássico de escolha inadequada a tinha conduzido ao papel de advogado superpoderoso. E, inconscientemente ou não, ela estava sabotando a si mesma. O pai havia decidido transformá-la em alguém bem-sucedida, na verdade, no filho que ele não teve. Concentrou toda a sua energia em fazer de Corey uma pessoa de sucesso no mundo masculino. E, embora tudo levasse a crer que era aquilo que Corey desejava para si, não era esse o caso. Corey tinha outros objetivos, inclusive alguns que só conseguiu perceber depois de muitas sessões. Porquê? Porque os conflitos do passado não foram resolvidos. Corey e a figura internalizada do pai estavam brigando, numa triste repetição do que havia começado bem antes. Mas ela não sabia disso, pelo menos não de modo consciente, e assim estava condenada a repetir aquilo. Existe um momento em que a pessoa consegue reconhecer estas repetições? É possível se dar conta disso? E o ciclo rompe-se realmente? Questões difíceis. Mas acredito que as respostas sejam sim. E às vezes, embora eu admito que não é fácil, indivíduos que passaram a vida construindo uma concepção de si e sobre o mundo ao redor de uma determinada percepção equivocada podem ter medo de contestar aquela visão, e isto é compreensível. Esse veio até mim pela primeira vez em 11 de setembro de 2001. Muitos de nós, provavelmente no mundo inteiro, ficarão traumatizados com os acontecimentos daquele dia assombramente e terrível. Certamente aqueles que estavam lá, que foram feridos e que perderam entes queridos, foram os mais traumatizados. Mas Essie não estiverá no Mark Zero. Ela não conhecia ninguém que havia estado lá, mas quando o World Trade Center transformou-se em cinza, o mundo ao seu redor também virou cinzas. Ela ficou traumatizada, aterrorizada e, o pior de tudo, ficou praticamente incapaz de agir. Até o percurso de casa ao consultor transformou-se numa barreira quase intransponível para ela. Mas ela chegou. Depois de algum tempo e de algumas sessões, ficou claro que Essie se via como uma pessoa medrosa e incapaz de lidar com o mundo como uma adulta, do tipo que se queixava, mas não ia adiante, apavorado com os acontecimentos mais corriqueiros. Esse era o seu modo de ser, antes daquele dia. Mas agora, com estes terríveis acontecimentos, ela havia chegado às raias do desespero. Alguns insights surgiram com clareza nos meses que trabalhámos juntos. Um deles foi particularmente comovente. Essie decidiu enfrentar uma situação que se recusará a admitir havia muito tempo. O pai manteve relações sexuais com ela dos 9 aos 14 anos, quando, então, estava suficientemente crescido para exigir que ele parasse. Ela nunca contou nada à mãe por achar que ela não iria acreditar. Quando finalmente conseguiu me contar isso, seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela empalideceu, respirei fundo, perguntando-me como ela iria lidar com isso, com o fato de toda a sua vida, todo o sentimento de desamparo e medo, e até de desespero, baseará-se em ter de se submeter, já que não havia escolha, não ter como lutar, nem alguém que a defendesse. Tanto a vida interior quanto a exterior fundamentaram-se nesse terrível acontecimento, nessa sensação de não ter controle que moldou sua vida. Neste ponto, eu já havia me dado conta de fatos que Essie ainda teria de perceber, que ela havia sido abusada sexualmente por seu pai na infância e que sua vida sexual adulta foi destruída por ele e talvez pela cumplicidade silenciosa de sua mãe.
Não é de estranhar que os acontecimentos de 11 de setembro a tenham levado ao estado de pânico e desespero. Foi a sensação de total desemparo que tomou conta da maioria naquele dia fatídico, que reacendeu nela os terríveis sentimentos de que era a criança que não tinha vez. O acontecimento foi um momento doloroso, amargo, foi doloroso para nós dois. O que aconteceu a Essie, sepultar sentimentos traumáticos, experiências e memórias, acontece a muitas pessoas. Entretanto, enterrar essas experiências não significa que elas estejam mortas. Ao contrário, elas se incorporam, tornem-se parte indelével da imagem que as pessoas têm de si. Essie era a criança indefesa que se sentia frágil, exposta a um mundo perigoso. Ela carregava esta imagem na vida adulta, no modo de se ver e de se relacionar com os outros. Ela não sabia porquê e não conseguia explicar isso. Havia uma lacuna entre o que sentia e a base de tais sensações. Sob vários aspectos, as crianças não controlam a vida delas e Essie permanecia nesse ponto da infância. Por mais surpreendente que seja, para mim também é difícil tomar parte dessa exumação de emoções e memórias dolorosas já sepultadas. Como posso justificar a retirada de dados do inconsciente, elementos que às vezes o paciente trabalhou a vida toda para ocultar, não apenas do mundo exterior, mas de si próprio? Se estava escondido, havia sem dúvida uma razão para isso. Como me atrevo a desenterrar, a mexer em algo, talvez seja a causa de grande sofrimento, levando para a consciência. Além do mais, se o passado não pode ser mudado, então qual a finalidade disso? Fazer que chegue à consciência. Mas também, bem mais que isso, a criança que vive no adulto, a criança que sepultou o seu passado traumático, revive este fato várias vezes, tentando inconscientemente dominar aqueles eventos incontroláveis. A finalidade, portanto, é facilitar a mudança, ajudar a criança indefesa a se tornar um adulto livre, com o controle da própria vida, com consciência e memória. Esses eventos podem ser encarados de modos diferentes. E mudança e consciência estão intrinsecamente ligadas. Mas aqui reside a arte e a ciência da psicoterapia. E sim, ela é uma arte. Para explorar os eventos, tenho de ter certeza que minha relação com o paciente é de plena confiança e suficientemente sólida. A escolha do momento é fundamental. Um dos objetivos da psicanálise é tornar consciente o que está inconsciente. Mas isto é algo que só deve ser levado adiante se houver uma sólida conexão, pois fere o paciente e, às vezes, até o terapeuta. Já que é assim, então não é melhor deixar como está? Alguns indivíduos podem dizer que sim, e alguns disseram que sim, e fugiram da terapia. Estavam no seu direito. Não cabe a mim julgar se alguém deve ou não se submeter à terapia. Mas se o indivíduo vem ao meu encontro esperando por mudança e a questão que eu trouxe é delicada, difícil, como foi para Essie, então talvez valha a pena o sofrimento, o medo e a confusão, a sensação amarga de que uma boa parte da vida foi desperdiçada. Só quando este material chega à consciência que as coisas mudem. Segredos provoquem sintomas, como aconteceu com Essie. Eu posso e frequentemente digo a um paciente que tarde é melhor que nunca. Mas nós dois sabemos que continua sendo amargo. Quanto a mim, não sinto nenhum prazer em ver os pacientes sofrendo, consumindo em lágrimas, expondo que passaram uma vida inteira sendo reprimidos. Mas às vezes é preciso chegar ao sofrimento para que os problemas sejam resolvidos e ajudar a elaborar as questões do meu trabalho. Expor vulnerabilidades e encarar questões desagradáveis que foram sepultadas há muito tempo é uma etapa preliminar necessária e às vezes a parte mais fácil. O que vem a seguir é a parte mais difícil do processo, transformar aquele reconhecimento em uma mudança de comportamento. Porque a mudança não é um exercício intelectual. Se o reconhecimento não for internalizado, sentido e elaborado, nada vai mudar. Relembrar experiências, sensações e memórias que muitas vezes foram reprimidas e das quais tinha-se apenas uma vaga lembrança, pode realmente levar à mudança, a um novo modo de perceber o mundo. Isso pode ser o começo de uma nova percepção do eu, livre das distorções e dos sintomas inexplicáveis que persistiram desde a infância. Como posso tornar o processo de mudança mais fácil?
A verdade é que os analistas também são seres humanos. Os analistas também têm sentimentos. Embora tenha algumas vezes me referido a mim como um dinossauro, alguém que segue um estilo terapêutico mais tradicional do que muitos atualmente, não sou um mero espectador do processo. A noção do que o analista não se envolve e que dorme nas sessões ou que simplesmente murmura e é em sua maior parte uma ficção dos velhos filmes e dos maus programas de TV. Sim, no passado o analista se mantinha mais afastado do paciente e até hoje em certos tipos de análise parte dessa distância ainda mantida. Atualmente há tantas formas de terapia quanto há de análise e a maioria delas envolve-se muito mais com o paciente. No meu caso, prefiro o que o Freud chamou de atenção flutuante uniforme. Isto, no instante, não significa atenção sem envolvimento para o que realmente é expressivo. Em geral, logo depois de algo foi dito, eu pergunto: o que você disse? Isto não significa que eu não ouvi, mas funciona para encorajar o paciente a escutar o que disse e a perceber suas implicações. A livre expressão de pensamentos e sentimentos, que chamamos de livre associação, pode soar como uma série de divagações. Entretanto, estes pensamentos são tudo menos isto. Minha função é salientar e articular as conexões, conduzir a novos insights, revelar sentimentos e disposição de ânimo. E sim, tenho compaixão e medo e fico triste. Ocasionalmente sinto a alegria da descoberta, a satisfação de dois indivíduos que estão no caminho da renovação, duas pessoas que compartilham uma experiência que tem o poder de mudar a vida delas. Eu me preocupo, eu sinto intensamente. Mas também posso ficar aborrecido, entediado, inquieto. Certa vez tive como paciente Betty, uma mulher cujo marido abusava dela, tanto verbal como fisicamente. Semana após semana, Betty começava a sessão dizendo: você não vai acreditar no que ele fez esta semana. Semana após semana eu ouvia, semana após semana ela dizia que não aguentava mais. Semana após semana concordávamos que ela ficaria melhor sem ele. E semanas após semana a Betty voltava para ele. E vinha a mim com o mesmo refrão: você não vai acreditar no que ele fez esta semana. Pouco depois descobri que, como Betty, eu estava dizendo as mesmas coisas e percebi que por algum tempo eu é que havia me tornando repetitivo. Às vezes eu tinha vontade de chacoalhar e gritar: porque você ainda está com ele? Você já disse, mas entenda de vez que ia deixá-lo. Não consegue ver o que está fazendo. Mas não é assim que a terapia funciona. De vez em quando, nas horas negras da alma, fico pensando se a terapia funciona mesmo em casos como o da Betty. Mas nós dois perseveramos. Porque a Betty é, sob vários aspectos, uma criança que mantém em segredo o fato de sofrer abusos sexuais do pai. Ela sabe que, fora isso, a única alternativa é o abandono total ou mesmo o aniquilamento. Então, se há tantas repetições e nós lutamos para entendê-las e vencê-las, é razoável perguntar porquê? Existe uma compulsão à repetição, um instinto que nos faz repetir um comportamento, tal como sugeriu Freud? E se é assim, por que existem as repetições autodestrutivas? Como explicar, além da repetição de atos autodestrutivos, a repetição de experiências dolorosas em sonhos e memórias? Seria isso uma tentativa de alcançar algum domínio, de mudar as consequências pelos menos uma vez? Ou a repetição em si, ainda que dolorosa, oferece algum ganho particular? Freud pensou ter equacionado essa questão em seu trabalho com os veteranos da Primeira Guerra Mundial. Ele descobriu que aqueles homens reeditavam e sonhavam com suas terríveis experiências de guerra e o que o levou à noção de Thanatos, a pulsão de morte, uma ideia controvertida tanto naquela época quanto hoje. Ainda que eu acredite que a ideia da pulsão de morte é questionável, a compulsão para repetir atos e pensamentos autodestrutivos não é, de modo algum, contestado. Mas mesmo tendo de aceitar as coisas dessa maneira, retorna à questão principal: esse comportamento pode ser mudado? Existe a experiência para aqueles que sofrem profundamente, talvez inconscientemente, com esses comportamentos repetitivos? Existe esperança para Betty, Corey, Luís e todos os que vieram me procurar ao longo dos anos,
atormentados por comportamentos repetitivos inconscientes? A mudança ocorre? É realmente possível? Penso que sim. Esse é o meu trabalho e o tema deste livro. Uma tentativa de mostrar como esses comportamentos repetitivos podem ser revelados, apreendidos e até modificados. Sim, mas como? Anna, uma paciente de Freud, cunhou a expressão cura pela fala. A cura pela fala de Freud, se podemos chamar assim, influi inegavelmente na nossa cultura, nas nossas crenças e até no nosso vocabulário. Todos ou quase todas as psicoterapias modernas devem muito aos princípios freudianos. Quando conheço um novo paciente, sempre fico um pouco ansioso. Será que se conseguirei ajudá-lo a alcançar algum tipo de cura? Estabeleceremos uma relação de confiança, um bom nível de comunicação? Ou esse encontro estará destinado ao fracasso? No início não dá para saber, e embora haja quem ocasionalmente afirme que o objetivo é este ou aquele, mesmo isto não está claro no começo. Algumas pessoas têm ideias preconcebidas do que é a terapia. Elas querem respostas, elas querem conselhos. Às vezes querem, como Corey, agir como se tivessem nascido onde, como se os sentimentos e traumas do passado não tivessem nenhuma relação com os problemas atuais. Há técnicas de terapia que não investigam o passado. Indicações baseadas em evidência empírica sugerem que algumas destas técnicas são bem eficazes. Elas lidam somente com o aqui e o agora e têm por objetivo dar aos pacientes oportunidade de expressar seus sentimentos. Os pacientes conseguem efetivar mudanças porque percebem as consequências do seu comportamento autodestrutivo. Essas técnicas podem ajudar a aplacar medos, a resolver problemas de relacionamento e atenuar a ansiedade e depressão. Podem até ter um efeito propagador quando as mudanças em comportamentos aparentes atingem o inconsciente, fazendo com que alguns problemas mais profundos sejam resolvidos. Entretanto, é bastante improvável que alguma dessas técnicas funcione com os comportamentos repetitivos de autodestruição mencionados. A solução para este padrão de repetição mais profundo e inconsciente está no passado. É preciso descobrir a origem dos conflitos inconscientes, entender as razões subjacentes àqueles comportamentos, tornar consciente o que está inconsciente, auxiliar o indivíduo a perceber a si mesmo e o mundo à sua volta de maneira diferente. Esse é o objetivo supremo e a solução: dar aos indivíduos a liberdade de escolher o que querem. Um pressuposto básico é que o comportamento é motivado por fatores dinâmicos que geralmente fogem à consciência. Nosso objetivo é trazer esses fatores à consciência, a fim de facilitar a mudança de personalidade. A mudança de comportamento acompanha a mudança de personalidade. Somente assim os ciclos repetitivos de autossabotagem poderão ser decifrados. A prática da psicoterapia dinâmica é empolgante e espantosa. Independentemente do número de pacientes atendidos e das centenas de horas de dedicação, fico assombrado com a capacidade da humanidade de procurar maneiras de proteger e defender sua integridade. A necessidade da sobrevivência, de testar limites, de encontrar desculpas e racionalizações para ter controle, são tão variados quanto são as pessoas. Não há dois seres iguais, no tocante à constituição psicológica. Cada um traz uma história singular, cada um tem uma história para contar, cada um tem suas próprias defesas. Os pacientes podem ser muito ricos ou muito pobres, fisicamente fortes ou fracos, brilhantes ou médiocres. Podem ter formação cultural e étnica distintos e temperamento profundamente diferente. Fatores hereditários podem estabelecer limites importantes no modo de ver e lidar com a adversidade e sofrimento. O temperamento pode determinar o modo de reagir, mas a biologia não deve ser desconsiderada. Até alguns distúrbios psíquicos podem ser determinados pela genética. Mas além das limitações impostas por um destes fatores, somos afetados significativamente por nossa criação, história e meio. Duas pessoas não experimentam a mesma ambiência, pois o mundo está em constante mudança. Heraclito disse que é impossível um homem se banhar duas vezes no mesmo rio. Embora tenhamos inúmeros rótulos, diagnósticos e categorias, não há uma única pessoa que se encaixe em um deles. Mas no fim, as pessoas são semelhantes, pois nós somos humanos e únicos. Cada problema é único, cada modo de lidar com o passado é único.
É desconcertante apreciar a ampla variedade de maneiras que os indivíduos encontram para lidar com sucessos e fracassos, com vitórias e decepções, com ameaças e medos. As diferenças ultrapassam em muitas semelhanças e cada paciente novo representa um desafio único. O caminho é árduo, na maioria das vezes fico pensando se não há um meio de separar os sofrimentos humanos comuns, os que atormentam a todos nós, dos sofrimentos perversos nocivos que habitam as almas sofredoras. Geralmente digo aos pacientes que só posso lhes oferecer a mudança, mas isto não é verdadeiro. O que tenho a oferecer é a oportunidade de efetivarem a mudança. De vez em quando acontece durante a terapia a oportunidade de não surgir. Às vezes é porque o paciente é incapaz ou reluta em mudar, ou então não quer se lembrar ou acessar sentimentos que poderiam auxiliar a mudança. Outras vezes é porque tem medo. Eles vêm ao meu encontro porque superficialmente querem mudar, mas a outra parte deles que teme a mudança. E é essa outra parte é que vence a batalha. Mas sempre acabo me perguntando: onde estou falhando com este paciente? O que está deixando de levar em consideração? Estou demasiado silencioso ou, ao contrário, estou a falar demais? Com certeza, em todas as sessões pistas estão sendo oferecidas, mensagens são enviadas, às vezes pela própria aparência do paciente. Ele está com uma aparência desleixada hoje, os ombros estão curvados, está incomumente animado, ele está pronto para dar aquele salto, porque certamente é um salto de fé que leva alguém a verdadeiramente dar início a essa viagem muito assustadora. Sim, ir ao consultório de um terapeuta é um começo, mas é apenas o começo. Pode levar muitos meses até anos para que uma relação verdadeira se estabeleça. E é na relação que a mudança ocorre. Acredito que a minha psicoterapia tem de ser quase que constantemente reinventada, porque apesar de toda a literatura sobre a ciência da psicoterapia, ela é afinal uma arte subjetiva e criativa. E da mesma forma que é improvável que chegamos à unanimidade sobre o que constitui a boa arte, também é improvável que tenhamos unanimidade sobre o que constitui uma boa terapia. Para cada pessoa é uma viagem diferente, para cada pessoa eu sou diferente. Como um dos meus orientadores disse certa vez, estamos os dois, pacientes e terapeutas, embarcando numa viagem por uma selva desconhecida. Nenhum de nós jamais esteve nessa selva. A única diferença entre mim e o paciente é que eu já estive em outras selvas, não neste, mas em outras. Tenho uma vaga noção de como transpor os vários caminhos e armadilhas da selva. Não apenas o paciente é diferente a cada vez, como até eu sou uma pessoa diferente todas as vezes que um paciente se encontra comigo. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou um irmão invejoso ou invejado, sou professor, eu sou o molestador ou mesmo o agressor. Eu sou qualquer um, menos eu. Deve permitir que os pacientes me tomem por quem eles desejam, mas ao mesmo tempo continuar sendo eu mesmo para cada um deles. Deve estar em total sintonia com os meus sentimentos, memórias e pensamentos. Deve confiar em meus sentimentos e pensamentos, porque são indícios importantes do que está acontecendo em nosso intercâmbio. É uma viagem apavorante. Não é destinada a pessoas covardes, pacientes ou terapeutas, mas é talvez o tipo de viagem mais gratificante. Pode até ser música. Ela é para todos? Não, mas acredito que é a única maneira de interromper o ciclo de repetições. E isso leva tempo. Nesses dias de assistência médica administrada, na nossa pressa de querer ver todas as coisas resolvidas, há pouca paciência com esse tipo de terapia pela fala, que consome aquela coisa que temos tão pouco, o tempo. Quem quer passar meses até anos esperando a oportunidade de uma mudança surgir. E com a proliferação de drogas para amenizar e levantar qualquer estado de ânimo, pressões e transtorno, por que falar? Aproximadamente 1 em cada 10 norte-americanos toma ou já tomou um dos medicamentos atualmente disponíveis no mercado para melhorar o humor. Os medicamentos podem oferecer o alívio da ansiedade, mas não fazem nada para ajudar a lidar com a compulsão e a repetição. Acredito que há outra razão mais insidiosa que trabalha contra a cura pela fala. Embora muitas pessoas, especialmente das artes e do teatro, tenham falado abertamente que fazem terapia, ela ainda é um tabu em nossa sociedade.
Mesmo com a proliferação de filmes, programas de TV e livros sobre terapia, o senso comum apregoa que terapia é para neuróticos ricos ou para aqueles que são verdadeiramente instáveis. Além disso, os filmes e programas de TV que apresentem terapeutas como incompetentes ou perversos não fazem nada para encorajar a confiança pública. Porquê, perguntaria qualquer pessoa normal, eu iria me submeter a esse auxílio tão perigoso e pagar por isso ainda por cima. Além disso, e talvez surpreendentemente, os programas que apresentem o terapeuta como um herói também podem ser igualmente prejudiciais, fazendo com que o paciente aspire por uma relação terapêutica que foi concebida no mundo de fantasia, construindo expectativas que estão condenadas desde o início. Uma outra razão é a cura de acordo pela fala não ser usado com frequência é o que acontecerá se todo o mundo souber que alguém esteve ou está fazendo terapia. No campo político, isto pode significar um sopro de morte. Um político hoje pode ter um caso extraconjugal revelado, pode admitir que é usuário de droga, pode ser até declarado culpado por dirigir bêbado e sobreviver a tudo isso. Mas sobreviveram. Mas é raro um político conseguir sobreviver à revelação de que se submete a sessões de psicoterapia. Tal confissão já derrubou mais de um político na história recente. Então, sim, há muitas razões para os indivíduos não se engajarem nessa difícil tarefa. E, além disso, há sempre a questão no fundamento. A fala pode realmente curar, especialmente o tipo de fala praticado no método psicoanalítico. Qual a importância disso na minha vida? É uma pergunta que sempre me fazem. De fato, é uma pergunta que eu mesmo fiz quando comecei o treinamento como terapeuta psicanalítico. Para receber a habilitação, tive de fazer psicanálise. Lembro de ter perguntado ao meu orientador por que eu precisava daquilo. Já tinha feito terapia interiormente e achava que não precisava de mais. O quê? Ele disse. Então você quer analisar, mas não quer ser analisado? Bem, não. É desconfortável, é perturbador, é assustador. E é mesmo, para todos nós, geralmente revela coisas que gostaríamos de manter ocultos, inclusive de nós mesmos. Pode talvez nos mostrar um mero ser humano quando gostaríamos de pensar em nós como nobres oceanos, ou pelo menos livre de problemas e idiosincrasias. Pode mostrar que temos fraquezas e defeitos e que não estamos imunes às imperfeições que vemos nos outros. Para mim foi desconfortável, sim, muito. Mas também me propiciou lições valiosas de humildade, admiração e respeito. Lições que eu precisaria no meu trabalho com pacientes. A humildade de saber que, de fato, é impossível conhecer alguém totalmente. A admiração e o respeito por perceber que um ser humano abriria generosamente sua alma para mim. E a compreensão do que eu deveria ser bastante cuidadoso. Então, sim, eu acredito no poder da fala, acredito na construção de uma relação terapêutica para que as mudanças possam ocorrer. Há muitas teorias sobre como e por que isso acontece, mas isto fica para depois. Por enquanto, acredito que com o exemplo de alguns casos poderei mostrar melhor o que acontece na cura pela fala, mostrar como a mudança pode se efetivar à medida que dois seres humanos bastante falíveis atravessem alguns caminhos de difícil acesso. Com o trabalho árduo, tanto na parte do paciente quanto do terapeuta, com dedicação, com tempo e com apenas um pouco de sorte.